Olá, meus irmãos do canal Última Geração. Estamos aí para mais um vídeo. Espero que todos vocês estejam bem e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, sobre todos, né? Diferente dos vídeos anteriores, que nós procuramos trazer mais informações, né? Esse vídeo, na verdade, nosso objetivo é trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E nessa palavra eu quero trazer também que abrir o seu entendimento, né? Dar luz a algumas coisas que às vezes ainda está um pouco oculta na mente de algumas pessoas. Eu vou estar lendo aqui um texto na palavra de Deus que eu vejo que ainda existem pessoas que ainda faz confusão em relação a esse texto. Eu estou falando do texto aqui de João, no capítulo 10, e o versículo também de número 10, que nos diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenha vida e a tenham em abundância. É muito comum a gente ver nos templos, nas igrejas, algumas pessoas ao se expressar, alguns inocentes, é óbvio, e outros não tão inocentes assim. Eles dizem assim: o diabo vem senão a roubar, a matar e a destruir. E Jesus veio para que tenha vida e a tenham em abundância. A pergunta é a seguinte: quando Jesus fala aqui que o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir, está se referindo ao diabo? Será? Será que é ao diabo que Jesus está se referindo aqui quando ele fala essa passagem? É sobre isso que nós vamos refletir aqui um pouco. Nos versículos anteriores, se a gente for ler aqui o versículo do versículo 1 em diante, olha só o que é que Jesus diz, né? Versículo 1. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Vou parar aqui para que a gente venha refletir um pouco, porque eu quero trazer a responsabilidade para os dois lados. É muito comum, quando as pessoas elas passam por alguma decepção nesse contexto, por exemplo, acontece alguma coisa que ela fica decepcionada com aquele suposto líder, e ela começa a chamar ele de falso profeta e pai e tal, e que ele enganou a igreja, que ele enganou o povo e tal, e ela atribui somente a responsabilidade a ele. A Bíblia diz que você conhece a árvore é pelo fruto. Então, durante o período em que uma pessoa ela fica em um determinado local, uma vez que ela tem acesso à palavra de Deus, ela tem a possibilidade de, através dos frutos daquela pessoa, ela conhecer realmente quem é aquela pessoa. Então, o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Quando as pessoas passam por alguma decepção nesse contexto, a responsabilidade não é só do enganador. Ela também tem uma responsabilidade nisso. Eu fui enganada, ele falou que Deus isso, que Deus aquilo, e blá 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 e tal, e tirou tudo que era meu e tal, e agora... É muito comum a gente ver isso aí, né? Só que nesse contexto a responsabilidade não é só do suposto falso pastor. A responsabilidade também é sua. Olha só o que o texto diz aqui. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor da ovelha. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Versículo 5. Mas
de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. A ovelha, na parábola, na passagem que Jesus fala aqui, ela conhece a voz do seu pastor. Certo? No Oriente Médio, naquela época, na região ali da Judéia, era um lugar muito montanhoso. Então era muito comum, existia naquela época dois tipos de aprisco. Né? Um desses apriscos, ele era um aprisco coletivo. O que é que acontecia? Todos os pastores da região, o que é que eles faziam? Quando dava um determinado horário, eles pegavam todas as ovelhas, né, e colocavam juntas. Por exemplo, as minhas ovelhas, as ovelhas de um determinado pastor, as ovelhas de outro pastor, está pastoreando ali na região. Quando chegava um determinado horário, ele pegava, cada um pegava suas ovelhas e colocava naquele aprisco. Quando dava a hora de retirar aquelas ovelhas do aprisco, o pastor chegava na porta, chamava pelas ovelhas e as ovelhas atendiam o chamado de acordo com a voz do seu pastor. Elas não confundiam de pastor. Quando um pastor chegava na porta do aprisco, que chamava, só vinha as ovelhas daquele determinado pastor. As ovelhas não confundiam de voz de pastor. Ela conhecia a voz do pastor. Se chegasse ali um pastor que não era o seu pastor e chamasse, a ovelha não iria, porque ela sabia que aquele não era o pastor dela. Então, o que acontece? Quando você, que está decepcionado, está frustrado com alguma coisa que aconteceu na sua vida espiritual, na sua vida como membro de uma determinada instituição religiosa, passa pelo que você está passando, você pode ter certeza, ele tem uma culpa, mas você também tem a sua. Porque em algum momento, esse cidadão, ele deu sinal de que ele não era o seu pastor. Ou de que ele não era o pastor verdadeiro. E você não percebeu. Mas você não percebeu, você sabe por quê? Porque faltou para você Bíblia. Bíblia. E hoje o que nós mais temos é Bíblia. A igreja primitiva, de repente, pudesse passar por algumas desilusões, porque eles não tinham acesso a tanta informação como nós temos. Hoje nós temos Bíblia de tudo quanto é tipo. Nós temos Bíblia da criança, nós temos Bíblia da mulher, nós temos Bíblia do adolescente, nós temos Bíblia da capa dura, nós temos Bíblia da capa mole, nós temos Bíblia de vários tipos, de vários títulos, de várias instituições. Hoje você tem acesso à informação no seu celular, então hoje você é enganado, você é iludido porque você quer. Porque falta de informação e de acesso à informação não é. Certo? E o que mais eu vejo hoje, né, é óbvio, existem os enganadores que se aproveitam da fragilidade das pessoas, dos momentos ruins das pessoas. A pessoa está passando por um momento difícil, aí vem aquela pessoa com aquela palavra suave, com aquela palavra doce, e na verdade o objetivo da pessoa é só desfrutar da lã da ovelha. O objetivo dele não é a alma, o objetivo dele não é a salvação daquela pessoa, mas sim desfrutar daquele momento de fragilidade, tirar proveito daquele momento difícil para usurpar a lã daquela ovelha. Certo? Eu entendo isso, eu entendo que tem aquelas pessoas que foram pegas no momento de fragilidade, mas tem aquelas pessoas também que acham que vai ser esperta, que acham que vai ter vantagem e acaba no final passando por momentos difíceis e se colocando em situação de aperto por causa de querer ter vantagem em alguma situação e acaba quebrando a cara no final. Então, você que está frustrado, você que está decepcionado porque alguém prometeu algo espiritual, profetizou alguma coisa para você, revelou alguma coisa para você, você deu uma oferta porque ele disse que Deus ia lhe honrar, porque se você desse aquela oferta, sinto muito em dizer, você se enganou. Você se enganou. E se enganou porque você não tem por hábito estudar a palavra de Deus. Agora vai para você essa mensagem aqui. Você que é líder. Será que você não se enquadra nisso aqui, ó? Versículo 11 diz assim: eu sou o bom pastor dará vida pelas suas ovelhas.
Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. O mercenário é o seguinte, como é que funciona o mercenário? O mercenário, o tempo que ele pode usufruir da lã da ovelha, ele vai usufruir. Quando ele perceber que aquela ovelha não tem mais o que oferecer, ou que aquela ovelha está em uma situação degradante, difícil, que não tem nada mais para oferecer para ele, ele vai pular fora, porque ele é mercenário. Entendeu? Olha só o que o texto diz aqui, ó. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo. O que é que ele faz? Ele deixa a ovelha de lado, abandona a ovelha e salta fora, meu amigo. E a ovelha que se vire. Eu já vi casos desse. Eu já vi casos do camarada, enquanto ali aquela instituição, aquele grupo de pessoas, né, que confiou nele, estava dando um resultado, ele estava ali. Quando ele viu que as coisas estavam ficando feias, ele fechou a garagem, ó, perna para quem te quero. Sabe quem é esse? É mercenário. É mercenário. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu lembro que aos meus, entre 16 e 17 anos, eu dirigia um ponto de pregação. Eu morava numa cidade pequena, no interior de Sergipe, e a alguns quilômetros dali, não lembro bem quantos quilômetros era o local, não vou entrar em detalhes para não constranger ninguém, mas eu morava em uma cidade pequena, e próximo àquela cidade pequena tinha um povoado que pertencia àquela cidade. E nós tínhamos um ponto de pregação lá, e eu, na época, era o dirigente desse ponto de pregação. Nós conseguimos um local para fazer os cultos, né, durante a semana e final de semana, e a única coisa que o dono pediu do espaço era uma igrejinha mesmo. Aí tinha uns bancos e tal, aí depois nós conseguimos uma caixa amplificada. E eu lembro que uma das vezes, a única coisa que o dono pediu, o dono do espaço, foi que a gente pagasse a energia. Não cobrou mais nada, só queria que a gente pagasse a energia. E todo mês eu trazia a energia para a nossa, né, igreja mãe para pagar. Eu lembro que em determinado momento o líder olhou assim para mim e falou assim: rapaz, eu estou pensando em fechar aquele ponto lá, porque ele não dá lucro. Ele não dá lucro. Eu digo, não, mas eu, 16, 17 anos, né, na época, eu falei assim, mas o objetivo não é alma? Nós não estamos ganhando alma? Lá tem almas. Lá tem almas. Ele falou, mas eu tenho que... Não tem como. Eu lembro, na época, se não me falha a memória, acho que ele pagava só a taxa de energia. Era uma mixaria. Entendeu? Então, você entendeu agora? Então, tipo assim, se conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Ela tem cara de pastor. Ela tem jeito de pastor, mas é mercenário. É mercenário. Então, você se engana se você quiser. Mas uma coisa eu digo, nada que venha a acontecer em qualquer instituição religiosa que você frequente, aonde o homem está, vai acontecer problema. Você só não pode largar Jesus. Você só não pode deixar de servir e de ouvir a voz do verdadeiro pastor. Você só não pode deixar de reconhecer, deixar de lado o sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário. Para resumir, né, porque o vídeo está ficando um pouco longo, ou seja, de forma alguma, o ladrão aqui do versículo 10 está se referindo ao diabo. Aqui Jesus está se referindo a falsos líderes, a falsos pastores, homens que se dizem homem de Deus, mas que na verdade o objetivo dele é usurpar as ovelhas, é se aproveitar da lã das ovelhas, é se aproveitar daquilo que a ovelha tem a oferecer. Então nosso objetivo aqui com essa passagem primeiro é tirar esse mito que existe em cima desse versículo. O ladrão aqui está se referindo não ao diabo. O diabo veio roubar? Mas é óbvio. O ladrão veio destruir? Com certeza. Mas aqui nessa passagem, aqui, não está se referindo ao diabo. Está se referindo a falsos líderes, falsos ensinadores, pessoas que vivem de usurpar a vida
dos outros. Pessoas que vivem de enganar as pessoas, tendo falsas revelações, certo? Falsos jeitos de induzir pessoas, de atrair pessoas, dizendo que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. E o objetivo da vinda de Jesus aqui na Terra não foi te dar bens materiais, não foi te dar... Os discípulos achavam que era isso. Quando Jesus veio falando que ele veio estabelecer o reino dele aqui, os discípulos achavam que Jesus estava se referindo que Jesus ia tomar dos romanos o reino e devolver o reino para os judeus. Porque os judeus naquela época viviam sob o jugo romano. Eles acharam, o nosso Salvador chegou. Ele vai tomar o poder político, né, dos romanos e vai devolver para nós judeus. Quebrar a cara. Então é o seguinte, Jesus veio morrer na cruz do Calvário para nos dar vida eterna. Essa é que tem a ser a pregação. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos garantir a salvação eterna, o reino dos céus. O resto, irmão, é consequência de uma vida de fidelidade a Deus. Você pode ter uma boa casa, você pode ter um bom carro, você pode ter uma vida social maravilhosa, você pode usufruir de tudo que a terra tem para oferecer. É óbvio, com sabedoria. Porém, Jesus não veio aqui para isso. Jesus veio aqui para dar a você o direito que nós perdemos com a queda de Adão da salvação. Agora fica esse bando de mercenário, bando de mentiroso, enganando pessoas inocentes e pessoas que querem ser enganadas. Porque Bíblia e fontes de informação, nós temos várias. Agora também eu tenho uma coisa para te dizer antes de encerrar esse vídeo. Existe muito homens de Deus sérios, muitos pastores sérios. Infelizmente, eles são ofuscados por esses corruptos, por esses mercenários, por esses descarados, que a hora deles também vai chegar. Agora, você não pode perder a sua salvação por causa desses mercenários. Valeu, meus queridos? Fiquem na paz, Deus abençoe e que no próximo vídeo conto com a sua presença, conto com o seu apoio. Deixa o seu like, compartilha. Valeu? Até mais!